Estamos vivendo momentos extremamente desafiadores, com todo esse apogeu das redes sociais, da inteligência artificial, e principalmente após a pandemia, a gente tem percebido que o nível de estresse, de ansiedade, de isolamento e de depressão tem aumentado demais no mundo todo. Não há dúvidas de que o antídoto para isso seria um movimento de retorno a um estado de silêncio, serenidade, um estilo de vida mais simples e minimalista. E muita gente busca por isso, muita gente reconhece e quer isso. A questão é que existe uma grande diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que efetivamente nós começamos a fazer e aquilo que nós somos capazes de sustentar até o ponto de começarmos a colher os frutos. Muita gente gostaria de praticar a meditação. No entanto, muitas vezes a rotina atribulada, o excesso de compromisso, de responsabilidade, essa busca desenfreada pelo prazer sensorial e até mesmo a perda de tempo nas redes sociais faz com que exista essa sensação de que sim, eu gostaria de praticar meditação, mas na prática eu não tenho tempo. Por outro lado, tem pessoas que até conseguem começar a praticar a meditação, mas como tudo na vida, o resultado da meditação, ele também leva um certo tempo. E nós precisamos ter essa capacidade de sustentar essa prática até que a gente consiga colher os frutos disso na nossa vida prática. Quando a gente começa a colher resultados, você não precisa fazer esforço para motivação. O próprio resultado é a sua motivação. Mas existe esse ínterim de tempo entre começar a praticar alguma coisa e começar a colher os frutos. Sabe quando você planta uma semente e aí você precisa regar e sustentar aquela semente até que aquela árvorezinha cresça e finalmente ela começa a dar frutos. Então é mais ou menos assim com a experiência da meditação. E falta essa força de vontade, essa qualidade de energia que vai fazer com que a gente consiga sustentar essa prática, que é uma das práticas que compõem a espiritualidade de uma forma mais ampla. E espiritualidade é o que é necessário na nossa vida para que a gente consiga criar antídotos para todas essas situações, altos e baixos, desafios, problemas que acontecem, que fazem parte do pacote da vida, mas ainda assim não deixar que tudo isso acabe influenciando a nossa consciência, a nossa atitude, a nossa percepção da realidade, os nossos sentimentos e a qualidade da nossa vida como um todo, que se reflete na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma prática que eu aprendi, que eu achei extremamente útil. É uma prática usando as palavras em inglês de waste para best. Waste em inglês significa tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é desnecessário. Você sabia que uma grande quantidade dos pensamentos que a gente cria durante o dia, eles são simplesmente pensamentos inúteis, são pensamentos fora de hora, pensamentos fora de contexto, pensamentos que têm a ver com situações que já aconteceram no passado, que não fazem mais parte da nossa realidade ou pensamentos de insegurança com relação a alguma coisa que porventura possa vir a acontecer no futuro. Existe uma história bem interessante que fala sobre os pensamentos inúteis. Uma pessoa que de repente abriu a porta do sótão, olhou e viu que tinha alguma coisa enrolada lá embaixo. E ele pensou que o que estava enrolado lá era uma cobra. E imediatamente começou a imaginar tudo o que poderia acontecer se ele
descesse as escadas, se ele chegasse até aquela cobra, e aquela cobra poderia ser uma cobra venenosa, que poderia picá-lo, ele estava sozinho em casa, ele poderia morrer, a esposa só ia chegar daqui a uma semana, ninguém ia descobrir que ele tinha morrido. Enfim, ele começou a elocubrar toda essa história na sua mente, até que ele tomou coragem, acendeu a luz e viu que era uma corda que estava enrolada lá. Então, toda essa energia, todas essas emoções, todo esse tempo foram desperdiçados. E é um exemplo de um pensamento inútil e como que o pensamento inútil drena a nossa energia. Da mesma forma, muitas vezes a gente fala coisas desnecessárias. Às vezes, depois, a gente acaba se arrependendo do que a gente falou. A gente acaba falando coisas que são completamente fora do contexto. E a mesma coisa com relação ao tempo, quanto que a gente gasta tempo inutilmente? As redes sociais hoje em dia são um desperdiçador de tempo incrível. Tem pessoas que chegam a ficar 4 horas nas redes sociais e depois elas reclamam que elas não têm tempo para fazer um exercício, que elas não têm tempo para estar com a família, que elas não têm tempo para fazer uma série de coisas importantes na vida delas, porque elas estão desperdiçando o seu tempo literalmente com algo inútil. Então, antes de pensar, antes de falar, antes de usar o seu tempo, pare por um momento e verifique: isso aqui é inútil? E se for inútil, como é que eu posso utilizar esse recurso ou essa riqueza da melhor maneira? Best significa o melhor. Então, o que que eu posso pensar do melhor? O que que eu posso falar que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa? Como é que eu posso usar o meu tempo da melhor forma? E quando a gente muda de waste para best, quando a gente muda de inútil para o melhor, o que acontece é que a gente acumula internamente essa energia espiritual. E essa energia, ou esse poder espiritual, é justamente o que é necessário para a gente poder sustentar um processo de autotransformação, um processo de meditação, para a gente ter aquilo que a gente chama de determinação no que quer que a gente queira fazer. Então, experimente usar ou aplicar esse método prático do waste para o best. E veja como que no final do dia você vai se sentir mais energizado, menos drenado, menos estressado. E não deixe de se inscrever no canal Insights e compartilhar isso com outras pessoas que também possam tomar benefício.